Setembro Amarelo, a gente precisa conversar, é tão desconfortável muitas vezes a gente falar sobre esse assunto, mas a gente quer fazer um convite para toda a família junto. Chama os seus filhos adolescentes, acho que é importante também eles junto com a gente entender um pouquinho sobre a importância dessa campanha e junto à Nefrostar, que é a nossa referência em cuidados da saúde dos rins, mas também lá eles têm uma equipe multidisciplinar. Então a Maria Fernanda, que é psicóloga da Nefrostar, está aqui para continuar esse assunto tão importante com a gente. Bom dia, que bom ter você aqui. Bom dia, gente. Bom dia, bem-vinda, viu, Agradeço muito o convite, viu? A gente que agradece. Agora, é um assunto tão importante, né, da gente falar. Eu que tenho 4 filhos em casa, sempre gosto de colocar meus filhos, porque eu, como mãe, eu acho que é uma coisa que a gente tem que trazer, né, para a vida, esse assunto. E por que ainda as pessoas têm tanta dificuldade em falar disso? Mari, ainda é um tema que tem muito tabu, né? As pessoas têm muito preconceito e é difícil a gente falar sobre um tema tão difícil que está associado à morte também, né? Então, essa campanha justamente traz essa discussão à tona para que muitas vezes as pessoas acham que falar sobre o suicídio é uma questão que vai aumentar, que vai incentivar e, na verdade, a gente trazer esse assunto à tona traz a possibilidade de alguém que está precisando de ajuda ser ouvido, ser escutado e também pedir ajuda. Porque muitas vezes o sofrimento da pessoa é como a gente está vendo aqui nessa imagem. É um sofrimento muito sozinho, né? A pessoa está ali sofrendo, até escondida, por ter vergonha, porque às vezes até buscou ajuda numa fala com mãe, pai ou com alguém, e a pessoa desmerece o sofrimento dela, né? E acaba se trancando mais ainda em situações assim. Quando a pessoa está sozinha, ela acaba, né, se entregando a esse sofrimento. Acho interessante a gente conversar, Maria Fernanda, sobre sinais. Até de alerta para quem está assistindo a gente, seja no adolescente ou no adulto também. O que a gente percebe de sinal em que a pessoa pode estar indo para um caminho dessa tristeza? Bom, eu acho importante a gente ressaltar, Lucas, que nem sempre a gente tem sinais. É mesmo? Né? Muitas vezes a pessoa, ou aqueles sinais, eles não são muito claros, né? Mas alterações que é importante a gente ressaltar, né? Esse isolamento, como você falou, né? Esse afastamento de pessoas que são importantes, então, de amigos, de família, de trabalho, né? E também alterações de sono, de apetite, ou falas até voltadas à desesperança. Tudo isso é importante a gente sempre estar atento, tá? Então, a gente sempre traz essas orientações que é claro que cada um vai trazer os sinais de forma muito individualizada, mas, de maneira geral, esses sinais são os mais importantes. Nossa, isso que é assustador, né? Não ter o sinal, né? A gente não saber que a pessoa está sofrendo. E eu lembro que eu escutava muito assim em casa, eu falo que até graças a Deus todo mundo mudou, né? Graças a essas campanhas. Ah, imagina, cão que ladra não morde, se está ameaçando fazer isso, tirar a vida, não vai tirar, né? Uma coisa que assim, eu escutei muito na minha infância, né? E é uma ignorância, né? Pra gente não conhecer. Ainda falavam que a pessoa queria chamar a atenção. Ah, tá falando isso para chamar a atenção. Absurdo. E realmente a pessoa quer a nossa atenção, né? De alguma forma, da sociedade em si. Agora, assim, alguém que está em casa assistindo a gente, conhece um amigo, ou acha que alguém já deu sinais, ou pode estar pensando em algo, né, do tipo, o que fazer e o que não fazer? Queria que você comentasse essas duas, né? Eu vejo que o mais importante é a gente trazer um espaço seguro para aquela pessoa que está precisando de ajuda, né? Então, para que ela consiga se abrir, trazer o seu sofrimento, trazer o que ela está sentindo, né? E o que não fazer é justamente isso, a gente minimizar o sofrimento daquela pessoa, né? Falar assim, é frescura, vai passar, vai ficar tudo bem. Não, aquela pessoa, ela está em franco sofrimento e ela está precisando de ajuda. E além disso, é a gente orientar aquela pessoa a buscar um profissional qualificado de saúde mental. Então, a gente tem o CVV, né? Que é o Centro de Valorização da Vida, que é um contato telefônico 188, que essa pessoa ela pode entrar, ela vai ser atendida, ela vai ser acolhida, justamente para que ela tenha o tratamento e o espaço seguro para que ela realmente receba essa ajuda necessária. Eu vou até esperar aqui para vocês, só vou colocar aqui, tem o Instagram do CVV para você conhecer. Tá aqui, acho que é importante a gente trazer junto ao Nefrostar esse cuidado para você que está em casa, né? E como a Maria Fernanda comentou aqui, 188 no telefone, não tem custo algum, você vai ter um cuidado de conversa. Interessante que a nossa produção trouxe aqui algo que é importante também. Muitas vezes a gente joga muito isso para o pai e mãe, nesse cuidado, ou alguém da família, mas no trabalho,
a gente também pode ser fonte de cuidado com as pessoas. Com O que eu certeza. posso perceber de sinais no trabalho, Maria Fernanda, de meu colega que de repente eu posso entender que está passando por alguma dificuldade e trazer um apoio? Eu vejo que é muito importante a gente estar sempre atento ao desempenho daquele colega, né? Então, a gente convivendo com ele todos os dias, né? A gente consegue perceber alguns padrões de comportamento. Então, a gente sempre está atento a alguma mudança ou, às vezes, aquele profissional que acaba começando a faltar, né? A dar justificativas que não têm tanta coerência. Então, é muito importante a gente estar atento a esse profissional, porque hoje a gente está numa lógica muito de produtividade, de entrega, do automático. Essa cobrança, então, né? essa cobrança muito excessiva que a gente não pode sofrer, né? A gente sempre tem que estar bem ali, trabalhando. Com sorriso no rosto, todo Exato. feliz. Parece que a gente não tem tempo para sofrer. Tem que ser Mulher Maravilha e Super-Homem. Então, a gente tem que sempre estar muito atento a esses sinais assim que são bem específicos para a gente conseguir acolher esse profissional que está precisando de ajuda. Tá certo. Agora, na Freestyle, eu sei que tem um trabalho excelente, né, em tudo que vocês fazem. Além desse trabalho clínico, né, que vocês fazem, como é que é essa parte emocional, como é que vocês cuidam dos pacientes lá? A gente precisa sempre lembrar que a doença renal crônica ela é um fator de risco para desenvolver transtornos mentais. Então, a gente sempre tem que ficar muito atento, porque potencializa o sofrimento, né? Então, a gente tem essa equipe multidisciplinar. Eu faço um acompanhamento bem específico com os pacientes, né? E a gente tem acompanhamento com nutricionista, com fisioterapeuta, assistente social, a equipe médica, a enfermagem, também para a gente trazer esse espaço seguro para todos os nossos pacientes, né? E acompanhar eles bem de perto, porque é um tratamento que demanda muito, tem muitas mudanças. Então, o sofrimento emocional é muito E significativo. acho que a notícia, né, quando você recebe a notícia que é um renal crônico, também abala essa rotina de dedicação para cuidar da saúde, que é algo muitas vezes diário que a pessoa precisa ter. Então, que interessante, né, Freestar, trazer esse cuidado a mais para os pacientes, né? Porque por muito tempo a pessoa ia lá, fazia o tratamento dela, né, e saía da clínica, e a Nefrestar sempre teve esse cuidado de pensar que antes de sair, ou vem aqui para a gente conversar, porque o emocional faz toda a diferença na cura, não faz, Maria Fernanda? Com certeza. Né? A gente acredita que o cuidado emocional, ele interfere diretamente na adesão ao tratamento, né? Então, aquele paciente que ele está num sofrimento emocional muito significativo, ele acaba deixando de ir às sessões, tomar as medicações de maneira correta, né? Ter os cuidados ali em relação ao líquido, à alimentação. Então, eu falo que o emocional, ele acaba organizando basicamente tudo, né? Então, a gente precisa, claro que a gente tem que entender que é um tratamento de altos e baixos, né? Mas a gente precisa ter esse cuidado emocional constantemente. Não, e entender também que um paciente bem, feliz, deixa a família toda bem também, né? Porque acho que acaba abalando até a família, né? Com certeza. Então eu vou passar aqui para vocês, coloca na tela, por favor, é nefrostar.sjc. Já segue agora, porque aqui vocês vão ficar por dentro de tudo. E com certeza, se você tem uma pessoa, um parente, alguém da família, vai estar num lugar, ó, perfeito. Vai ser bem cuidado, né? Da cabeça ao pé, né, Lucas? É muito legal esse cuidado completo, né? Multidisciplinar. Demais. Parabéns, viu, Maria Fernanda? E obrigado Obrigada. por trazer junto com a gente aqui também esse toque tão importante para a saúde mental, que a gente precisa conversar aqui na televisão, na TV aberta. Obrigado, viu? Obrigada, Maria gente. Fernanda.